Fala aí, galera, sejam bem-vindos. Warley, Vitão e NASA. Beleza, gente? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. A gente tá naquele momento de enrolação que é pra galera ir chegando. Enquanto isso, quero convidar você para mandar aviãozinho. Aqui embaixo tem um aviãozinho aí. Você clica e manda para todo mundo que você sabe que agora não tá fazendo exatamente nada. Então vamos lá, vou começar a mandar meu avião aqui para geral. Se você tiver de boa aí, você já manda avião pra galera. Vai ser um tempo legal que a gente vai trocar ideia hoje com ninguém nada, ninguém menos que o Kenner. Kenner é um irmão gente boa. E é nóis. Manda avião pra todo mundo que tiver de boa aí, que a gente vai trocar essa ideia sobre pentecostalismo. O bagulho é sinistro, irmão. Vamos lá, já mandei avião pra uma galera aqui. Oi, Nath, bem-vinda. Tudo bem? Ó, o Kenner chegou na área aqui já. O Eustáquio também tá na área. E aí, mano? Nath, Kenner, Eustáquio. A gente tá naquele momento dos bem-vindos. E hoje na nossa rádio a gente tá ouvindo música argentina, que é a música do meu querido primo. Eu sou o Gito, ele é o Fito. A gente vai fazer uma dupla sertaneja, Fito e Gito. Se você não conhece música argentina, é nóis. E aí, Kenner? Beleza, Beleza, cara? velho? Tudo bem, velho? Tudo bem, graças Boa a Deus. noite aí a todo Sabadão à mundo. noite e é nóis, né? Rapaz, a quarentena mudou até o nosso jeito de funcionar, né? Não Cara, tem, mudou até o sábado, né? mudou até o sábado. A questão é que não tem mais começo, não tem fim, né? Você trabalha 24 horas sem parar, velho. Mas tá bom. Cara, e antes você ficava empolgado porque tinha sexta-feira, sextava, né? Agora não sexta mais, agora a gente emenda tudo. Eu tenho vivido o aniversário da minha esposa e do meu Sim, filho, os dois aconteceram nesse período, né, de quarentena. Então é uma experiência muito nova, muito assim, de certa forma você acaba percebendo certas coisas que outrora você não percebia, que outro momento você não percebia. Você dá conta de algumas questões que você tem que você não sabia que tinha. Essa exatamente. pandemia é um terror, né, cara? Ela tem significado mesmo, tem assim, tem demonstrado de maneira mais clara o quanto o Brasil é desigual, etc. Tem nos mostrado o quanto somos liderados por um bando de louco. Verdade. Mais ainda, né? Hoje está mais difícil você não perceber. Antes É, precisava né? Precisava de um óculos bem refinado para que você percebesse. Agora não. Agora você tropeça na esquina da TV com as loucuras. Então está mais difícil para exatamente. pegar. Mas mesmo assim é possível perceber. Olha o Rodo aí, ó. Ó, o Rodo Mesmo chegou na assim, área. mesmo assim é possível perceber algumas coisas que você não percebia. Um exemplo, velho. Ah, É, é, Quem mora em Vila Velha mora numa ilha, né? Então você está sempre perto da praia sim, de alguma forma. Você está longe da praia, está perto. Mas eu nunca tinha me atentado que à noite as ondas, cara, fazem um barulho. E quando tem lua, a lua pega uns prédios aqui e parece que se torna cara, um grande concerto ao luar. Lembra aquela Moonlight lá do bar, né? Cara, um aham. negócio fantástico. Eu falei, caramba, eu nunca tinha me atentado para isso. Mas me atentei agora, porque 8 horas eu estou em casa. Pois é, agora você tá olhando, né, mano? Pois é, a gente mudou o olhar também para uma série Cara, de você coisas. sabe que esses dias eu tô na casa dos meus pais, que é em Peruíbe, litoral de São Paulo, né? E aqui é conhecido pelos ETs que aparecem aqui de vez em quando. Os caras vêm aqui Pelos dar uma ETs, volta. não, Eles vêm aqui agora se eles direto. aparecerem, estão ferrados, porque tá todo mundo de olho, irmão. Tá todo mundo ligado e foi exatamente isso. Esses dias eu tava aqui viajando assim, eu olhei para cima, mano, eu vi um montão de OVNI. Eu falei, mano, meu Deus do céu, eu tô muito louco. Meu Deus, o que é isso, cara? Já entrei em desespero, já comecei a tirar foto assim.
E aí botei, do jeito que eu mandei, assim, o meu amigo já falou assim, ô Gito, isso aí, cara, são satélites aí que foram enviados por não sei quem, tá dando para ver um pedacinho. Falei, nossa, velho, já achei que era ET, é só o satélitezinho. É porque a gente olhou para cima, mano, a gente não tinha Ó, tempo de olhar. tenho um amigo, cara, ele trabalha, ele é até pastor lá com o Neil, Sim, que ele é especialista nesses estudos. Ele é mesmo, inclusive, cara. ele inclusive, ele é no Brasil aí com outras figuras, representantes sérios dessas pesquisas sobre extraterrestres e etc. E ele conversando com ele uma vez, assim, as ideias não são ideias de conspiração, nada. Estudos científicos sérios com, Aham. com um conjunto denso de análise, etc. Eu fiquei ouvindo assim, você. E como ele é teólogo também, e é pastor, ele faz uma leitura. Obrigado. Ele faz uma leitura teológica desse negócio. Né? Ele faz uma leitura teológica e é uma figura interessantíssima, um cara muito inteligente, que é o pastor Isaías lá, Sim. da Betânia lá. Quer dizer, interessante. Bom, agora talvez seja possível avaliarmos com mais calma, né? Se Agora dá para olhar para cima e a gente já pode pensar na possibilidade de ter uma igreja específica para os caras, né, mano? Porque se eles estão... um evangelismo com um projeto marcado para ET. Agora, se eles... Isso. Só que eu acho que vai ser difícil, porque se eles sintonizarem aqui as reflexões que estão acontecendo no país sobre do governo e tal, eles vão ouvir e falar, gente, não vamos chegar lá agora não, o negócio tá ruim lá, cara. Eu acho até que eles queriam vir, mano, mas eles desanimaram. Tipo, deixa pra lá, depois a gente vai. Vamos procurar uma outra geração, ver se a próxima geração os caras estão menos bestializados. Ô, mano, que derrota, mas vamos que vamos. Ô, Kenner, me fala aí, como que era o pequeno Kennerzinho na infância? Você é de Vitória, do Espírito Santo, Vila Velha? Rapaz, a minha história assim, é muito interessante, porque assim, eu fui para a igreja, né, me converti, Certo. numa Assembleia de Deus, hoje eu sou pastor batista, mas historicamente sou da Assembleia de Deus. Uhum. Eu logo novo, com 18, 17 anos, só que na minha cabeça eu tinha vivido tudo, eu tinha feito tudo. Ó, eu tinha jogado bola, fui morar em Joinville jogando bola, eu fui punk, tinha uma banda de hardcore. Aqui em Vitória tinha um movimento, cara, que era o... Aí é forte, pô. Liderado Dead Fish, a galera Dead lá, Fish, né? Muqueca de Rato. Muqueca de Rato, eu tava isso. até conversando com o Lucas, que era o baterista da Oficina G3, né? Uhum. Aí ele fez um podcast. Kenner veio de Kenner Roger, aquele pianista que meu pai gostava. É mesmo, mano? Aí, você Você sabe que o meu nome é Roger, né? É por Roger? Que pareça. Meu nome é filho Roger por causa do Roger Waters, eu acho. Do Pink Floyd. O meu é por conta do Kenny Roger. Oh? Aquele cara que toca muita música em casamento, né? As músicas dele. É isso aí. E meu pai gostava. E meu pai vem de uma cidade chamada Presidente Kennedy. Aí juntou memória com poesia e virou isso aqui. Nossa. Só que quando eles escreveram no cartório, aí erraram, porque tinha que ser Kenny Roger, né? E colocaram Kenner Roger, que por sua vez se tornou o nome do chinelo, que surgiria uns 5 anos depois do meu nascimento. Então virou uma miscelânea, assim, cara. Virou né? Música, chinelo com cidade, o Kenner Roger lá. Então, assim, aí eu joguei futebol, morei em Joinville. Eu sou da cidade de Aracruz, do Espírito Santo. Sim. Aí morei em Joinville, morei em Minas Gerais jogando bola. Nesse tempo também, me inteirei assim, no movimento punk, comecei a ler muito Bakunin, nesse movimento anarquista muito forte. Sim. Tinha uma banda que chamava-se Comida de Verme. E, cara, a gente fez show teve um evento lá que nós tocamos com Muqueca, com Neurônios a Zero, essas bandas todas. Com 17 anos eu me converti para a Assembleia. Só que aquele lance, né? Se você se converte agora, você tem que deixar, inclusive, aquilo que você fazia. E aí você converteu na Bleia, mano? Na Bleia. Pô, aí já era um movimento punk, já acabou, né, mano? Pois é, e me converti de forma muito radical. Foi uma experiência muito radical. Assim como eu era radical na perspectiva anarquista e punk, eu me tornei radical na perspectiva também evangélica.
vivia em monte, vale e tal, mas era muito radical. Dormia de calça, essas coisas todas. É mesmo, E mano? foi. Aí, com menos de um ano de convertido, eu fui pro seminário, cara. Seminário da Bleia. Da Bleia. Então, quer dizer, eu fui o primeiro seminarista da história da Assembleia de Deus de Aracruz a morar no seminário. Fui para o seminário da Bleia, o chamado IBAD. E lá comecei a estudar. Então, a minha formação evangélica já é uma formação teológica. Então, É, logo você cedo... já converte já teologicamente, né? Já vai pro seminário. Então, logo cedo, eu rompi com uma série de coisas. Entrei em muita crise. Então, eu, de certa forma, eu não criei aqueles vícios evangeliqueis, sabe? Não deu tempo. Então, de uma experiência pentecostal, eu já fui para a academia pentecostal. Aí, chegando lá, 2 anos e meio, eu percebi que o nível não era aquilo que eu queria. Uhum. Aí mudei e fui para um seminário batista, que eu não tinha noção muito bem do que significava isso, né? Seminário Batista do Sul, lá na Tijuca. Caraca, velho. Aí pegamos uma Topic, tipo assim, na época era Topiczinha, botamos nossas coisas e fomos para o Seminário do Sul. Aí ali eu entrei no mundo mais acadêmico da teologia. Uhum. E ao mesmo tempo ressignifiquei uma série de coisas. Uma das questões que eu ressignifiquei foi exatamente a leitura política que eu tinha, que eu achava extremamente demoníaco, né? Porque é aquela história, eu contava o testemunho pela igreja, tinha um cara que era um grande pregador assim da região, aí me levava e contava meu testemunho. Levanta aí, Kenner. Aí eu levantava, ele pegava as correntes, pegava a roupa. Então, quando eu fui para o seminário mais acadêmico, eu fiz Caraca! e lá me dei conta de uma teologia latino-americana, por exemplo. Sim. Tá entendendo? Me dei conta, por exemplo, de uma teologia anarquista. Aí fui ver que tinha teólogos anarquistas. Eu falei, cara, que coisa interessante. Então, nesse movimento que eu fiz para o mundo mais acadêmico, mas continuei pentecostal. Continuei na Assembleia de Deus. Terminei a graduação no Seminário Batista, ressignifiquei minha teologia. Não deu tempo de criar vícios, por isso que logo eu já consegui ler muita coisa que talvez não conseguiria ler e refletir se eu estivesse durante muito tempo numa igreja, instituição. Aí fui pro fazer o mestrado, doutorado, ainda como assembleiano. E foi nesse tempo que eu fiz a transição denominacional. Então, de alguma maneira, a minha formação é muito ecumênica. A minha experiência cristã é muito ecumênica. Eu me converto na Assembleia de Deus, estudo no seminário assembleiano, faço a graduação na Igreja Batista, convalido numa igreja metodista, numa instituição luterana, que é a Este. Mestrado, mestrado e doutorado numa instituição metodista, que é o MES. Sim. Então, assim, isso gerou uma espécie de olhar muito oicumênico, né? Sentido. Sim, cara, e hoje você é professor numa faculdade que tem um olhar ecumênico também e que saiu de dentro da IPB, né? Foi expulso, né, mano? Os reverendos que formaram, então, a Presbiteriana Unidas foram expulsos da IPB na época da ditadura militar, né, velho? É um seminário evangelical, evangélico. Assim. Ele tem uma perspectiva ecumênica no sentido bem, como eu diria, bem piedoso. Sim, ecumênico mesmo, no sentido do diálogo, da promoção, da formação pastoral. Aberto também ao diálogo com as outras religiões, porque nós temos um mestrado em ciências da religião. Sim, então isso abre a gente para um diálogo. E é um seminário evangelical. Mas, assim, nessa coisa toda, talvez o que eu acho que foi muito rico para mim foi o fato de ter caminhado de forma muito intensa com todos esses grupos que eu citei aqui. Eu caminhei muito intenso com a tradição pentecostal. Eu caminhei muito intenso com os metodistas. Eu caminhei muito intenso com os luteranos. Então, de alguma maneira, isso criou em mim uma abertura para o diálogo e para acessar uma diversidade de perspectivas teológicas. Então, eu acho que... E não foi escolha, as coisas foram acontecendo na minha vida, né? E fiz uma série de ressignificações que me trouxeram muita saúde, muito equilíbrio, e não o contrário. Sim. Quer dizer, eu acredito na igreja, eu acredito no evangelho, quer dizer, esse tipo de formação não me afastou, por exemplo, de preocupações pastorais, pelo contrário.
né? Uhum. Então, eu acho que essa minha história, ela me ajudou a criar um horizonte um pouco mais flexível, um horizonte Sim. mais dialogal, assim, eu Ô, diria. Kenner, que louco, porque eu ia perguntar como era o pequeno Kennerzinho, depois como foi seu encontro com o Evangelho e depois como foi a decisão pela teologia. E no Foi teu assim, caso, o negócio foi tudo ao contrário. Você teve um processo de conversão, já partiu para o seminário, do seminário você foi ressignificando, se encontrando dentro do Evangelho, em perspectivas teológicas diversas e você sabe como, construindo a sua identidade, né, mano? você sabe como que isso aconteceu? Vou te falar. Eu tinha acabado. Foi assim. Talvez você conheça um pouco a tradição pentecostal, né? Sim, A minha conversão foi assim. Nessa coisa, era adolescente, saía de casa e tal. E aí rolou umas coisas de ameaças, de morte, essas coisas assim. Então, o pessoal me encontrou, eu estava morando numa casa que nós tínhamos invadido, etc. Aquela coisa de ocupação do isso governo. tudo numa militância anarquista, punk. É, Ah, que doido. eu tinha 17, cara, eu tinha 17 anos. Eu tenho um filho de 5. Eu olho para ele e falo assim, tomara que o gene da mãe seja muito forte. Se pegar o meu, tô ferrado, mano. Bom, aí, cara, mas também era um período completamente diferente desse agora, né? Bom, Uhum. e aí o processo de conversão foi assim, eu cheguei numa Assembleia de Deus, o pessoal tocando tambor, tocando as coisas, eu falei, que loucura é essa? E um cara falou assim, eu quero falar com você. E marcou para lá em casa. Foi esse cara que saiu com as minhas roupas quando me levava, tipo o meu Sim. discipulador, assim, né? Uhum. Cara, ele chegou lá em casa e olhou para mim assim e disse uma série de coisas que só eu sabia. Só eu sabia, ninguém mais sabia. Sei. E quando disse, falou assim comigo, ó, e você vai ser pregador da palavra. E eu nem sabia o que significava isso. Pregador, né, mano? O cara já fala, putz. Não, eu falei assim, o que ele quer dizer com isso? E Uhum. aí foi orar por mim. E quando ele orou, ele falou assim, ó, eu vi um pano descendo sobre você e tal, e te vocacionando. Cara, isso para mim era como se ele estivesse falando em grego na época. O que eu falei? Aí eu falei, bom, o que significa isso? Eu fui procurar saber o que significava isso. Uhum. E aí fui participar de umas vigílias. Em uma outra vigília, o cara falou assim, ó, jovem, você aí, falei, pois não. Ele disse assim, ó, você precisa se preparar porque Deus tem uma vocação, tem te vocacionado para pregar, para ensinar. Eu falei assim, preparar como, né? Eu procurei um amigo, falei assim, cara, o que significa se preparar? Assim, você tem que fazer Uhum. teologia. Falei, fazer teologia? Eu procurei, na época eu fui procurar assim, onde tinha teologia? Fui procurar na internet aquelas coisas bem antigonas, que não tinha o Google como a gente tem hoje. Sim. Aí eu vi algumas coisas e procurei um outro cara que ele pregava na cidade. Falei assim, ó, eu queria saber onde tem um seminário para eu estudar teologia, porque eu vi que estudar quer dizer ir pro seminário. Aí falou, IBAD. Aí foi, cara, então assim, foi uma experiência meio que imprevista, imprevisível. Eu ia fazer Uhum. engenharia, quer dizer. Então eu fui descobrindo as coisas assim. Imagina, eu não tinha ninguém evangélico em casa. Eu lembro que uma vez meu tio me levou numa igreja presbiteriana, eu entrei, fiz o sinal da cruz. Então assim, eu Sabia nada, né, velho? não Tipo, tinha vamos noção. fazer aqui. Então assim, aí essa minha formação me levou para uma experiência muito mais acadêmica do que outra coisa. Interessante isso, né? Entendi. Legal demais, Eu mano. não tive aquela formação conservadora ou formação igrejeira, não. Por consequência dessas coisas que eu fui ouvindo e tentando mapear, discernir, eu entrei no mundo acadêmico, sabe? Eu não tinha noção para onde isso ia. Eu não tinha Uhum. noção para onde isso ia. Aí, com o tempo, eu fui descobrindo o que isso significava e, e fui ressignificando também uma série de coisas. Isso me tornou muito mais aberto, inclusive, para uma série de temas, né? Com certeza. Ô, Kenner, isso é legal, cara, porque a gente só discerne coisas é, em se falando de questões pentecostais, né? A gente só discerne coisas que nos foram ditas ou pensamentos que vieram à mente, coisas assim, só depois que já era, né? Na hora você não entende absolutamente nada, assim. Não é uma questão que você
compreende e nem que você acha sensata, né? Ah, mano, esse cara tá viajando. Mas aí lá na frente parece que você lembra e fala, putz, né? Tipo, rolou mesmo, né? Rolou mesmo. Ô, Pois é. velho, você escreveu um montão de livros, fala deles para nós. Fala qual que você mais curtiu escrever, assim. Porque tem uns que a gente escreve, tem uns que a gente curte mesmo. Qual que foi o que você Na mais verdade, eu não curti curtiu? nenhum, eu sempre muito trabalhoso para escrever. Só Zica, escreveu Zica só, né, mano? Só Eu tô com... brincando. Eu acabei de escrever um agora Uhum. que para mim eu acho que me deu mais prazer. Porque quando eu lancei o Experiência Hermenêutica, a minha formação no mestrado é em Bíblia, né? Uhum. Na Unida eu dou aula de Bíblia, no mestrado é análise do discurso, então eu trabalho com texto. A área Uhum. que eu costumo pesquisar tem a ver com linguagens, Sim. eu gosto muito disso, as teorias da linguagem, literatura, etc. E aí, quando eu descobri a ideia da hermenêutica pentecostal, porque a hermenêutica pentecostal lá Uhum. fora, ela dialoga demais com as teorias da linguagem. Cara, isso é interessante Certo. demais. Por exemplo, eles dialogam demais com Paul Ricoeur, com Wittgenstein, Uhum. pentecostais, cara. Por exemplo, o Amos Young, ele é o coordenador da coisa lá de missões no Uhum. Fuller. E dialoga com Harvey Cox. Então, é um outro Uhum. mundo pentecostal, assim, que no Uhum. Brasil a gente não conhece muito. É tanto que os caras têm medo de traduzir o Amos Young. Você sabia disso? É Os caras têm, mesmo? o Kenneth Archer, eles têm medo de traduzir esses caras. É uma luta. Então, assim, quando eu lancei o livro Experiência Hermenêutica Pentecostal, Uhum. foi tentando, de alguma maneira, eu e o Davi Meschiati, a partir de artigos científicos que nós escrevemos sobre pentecostalismo, traduzir esses debates para cá. Cara, o Brasil hoje tem a teologia brasileira tem um compromisso sério de Uhum. dialogar com a teologia pentecostal para produzir uma teologia pentecostal mais madura, mais, Sim. mais dialogal. E os caras Uhum. não querem deixar. Não É querem. mesmo, mano. A Não galera que querem. mantém o poder, assim, Não entende que querem. isso ia romper com o Uma poder série que de eles coisas. têm. E Que aí, loucura. quando saiu o nosso livro, o Gito, você não tem noção, tem uns sites evangélicos de fofoca. Tem um que é o. Não vou nem falar o nome para não dar moral para esses caras. Fuxico. Tem um outro lá, não vou nem dar moral para o outro, Sei, não. sei, sei. Escreveram um artigo dizendo assim, ó. Liberalismo na Assembleia de Deus. E eu nem sou assembleiano. Aí eu liguei pro cara, mandei uma mensagem para ele, ó, vocês estão mentindo, cara, eu não sou assembleiano, não. Saiu pela CPAD, mas eu pesquiso hermenêutica pentecostal, mas eu não sou assembleiano. Aí eles mudaram. Uhum. Diz assim, teólogos liberais na Assembleia de Deus, eles mudaram. Liberalismo na Assembleia de Deus, que dá no mesmo, né, cara? E você falar em liberalismo no Brasil é xingar a É, mãe, é chamar de sim, demônio, você exatamente. colocar em risco seus filhos, porque os caras vão querer exorcizá-los na escola. Então, É. assim, cara, aí foi um Deus nos acuda. Aí tem um cara, um teólogo aí, amigo do Bolsonaro, que é um batista, Tô ligado. calvinista, Tô que ligado nesse cara reduplicou aí. isso, cara. E ele me conhece, ele foi meu professor. Entendeu? É Eu até mandei mesmo, mano. mensagem para ele e falei assim, cara, você lê o livro, você sabe do que é teologia, você conhece teologia. Esse livro não é liberal, para com isso. Aí ele me bloqueou e me cortou lá. Bom, então isso gerou uma confusão. O livro foi tirado de circulação da CPAD, cara. Os É caras, mesmo, velho. os caras tiraram o livro. Olha que loucura. Nós fizemos uma defesa pela epistemologia pentecostal e tentamos teorizar a hermenêutica tipicamente pentecostal para ajudar, inclusive, os tradicionais a entenderem melhor, cara, a leitura bíblica pentecostal e aprenderem com ela. Para Sim. deixarem um pouco de racionalismos bobos e etc. Era uma defesa pelo pentecostalismo, na verdade. E eu como batista. Batista pentecostal, né? Sim, sim. Bom, isso gerou muita dor de cabeça e foi exatamente no período das eleições de 2018. E aí juntaram a nossa leitura com questões de perspectivas esquerdas. E eu declaradamente me posicionei contrário a esse governo desde as eleições. Não apoiei político nenhum, mas eu entendi que era uma apostasia da igreja apoiar do jeito que apoiou esse governo, né? Então, eu já tinha apanhado muito por conta disso, aí juntou as duas coisas. Cara, foi um terror. Nossa. E aí eu encontrei um pentecostal que o cara era mais equilibrado. Ele falou assim, ó, esses caras estão fazendo uma leitura errada. Há a possibilidade de dialogar. Essa teologia que está se produzindo na academia europeia e americana com o que está se fazendo no Brasil. E aí nós produzimos um livro juntos.
para Legal. dialogar uma teologia pentecostal nessas duas perspectivas. Aí termina. Esse livro não saiu ainda, vai sair agora, em novembro, pela Thomas Nelson. Pô, que legal, uma E isso vai, editorona, hein, velho? e isso vai impedir de que, o livro saia de circulação, porque a instituição não tem. Então, assim, e é muito aquilo. Esse livro eu senti muito prazer de escrever, cara. Não saiu ainda. Sim. Muito prazer. Por quê? Então, mas o da CPAD já era. Quem O tem, da, tem, quem não tem, já o ferrou. da CPAD, eles tiraram de circulação online do site da CPAD. Ah, sim. Só que depois eles esperaram a fumaça baixar, botaram de novo. Aí os caras foram em cima de novo. Tirar novamente. Então você encontra na Amazon, você encontra em algumas livrarias online, mas não lá na livraria do CPAD. E não encontra comigo. Eu estou negociando com uma outra editora, ver se uma outra editora publica, não sei. Uhum. Então, quer dizer, esse livro agora, que vai sair, me deu muito prazer. Por quê? Porque eu pude fazer com mais calma, discutir com mais calma esse assunto. E não vou discutir esse assunto mais em texto nenhum, cara. Uhum. Eu acho que já deu o que eu poderia discutir sobre essa coisa de hermenêutica pentecostal. Então, além desse que vai sair, que eu tive muito prazer, eu publiquei o que foi minha tese de doutorado, que foi o livro sobre Apocalipse de João. Ah, sim, eu li um pedacinho desse livro teu aí, velho. Que é esse aqui, ó. Que é esse aqui. Isso, que eu dei um curso esses dias, e esse livro foi muito útil, eu usei bastante. Esse livro, qual é a ideia desse livro, cara? O Apocalipse de João. O Apocalipse de João, ele foi lido na América Latina sempre numa perspectiva de que havia uma perseguição em Roma e o Apocalipse era uma espécie de libertação de oprimidos. Essa leitura é boa, mas eu acho que ela engessa o imaginário do Apocalipse. E aí eu li a partir das teorias da linguagem. Eu fiz uma leitura do Apocalipse de João a partir da teoria da memória e da semiótica da cultura de um cara chamado Yuri Lotman. Dei uma ajeitada, publiquei, saiu para recriar, esgotou, aí vai sair agora uma segunda versão que eu dei uma mudada nele. Esse anexo aqui no final, que tem crítica textual, aí tem muito grego, essas coisas, eu tirei. Eu tirei para ficar uma leitura mais de boa. Mais de boa. Então, esse aqui, eu também escrevi esse livro aqui, que é sobre os anjos que caíram do céu. Que é a relação entre literatura pseudepígrafa e apócrifa, especialmente o primeiro Enoque, com o Novo Testamento. Especialmente... Ah, que da hora! Então é a viagem dos vigilantes e o Novo Testamento. Exato. Especialmente naquela questão do pneuma carta, o espírito imundo. Cara, tem um livro dentro da tradição judaica que chama-se Jubileus. E ele diz assim que dos corpos dos gigantes saem os pneuma ictos, os espíritos fortes. Estes são os espíritos imundos. Aí você chega no Novo Testamento, o gadareno, ele é muito forte, né? Ele é o pneuma ictos. Ele é um espírito forte. Quer dizer, olha que coisa interessante. O imaginário demoníaco no Novo Testamento, ele tem uma relação interdiscursiva profunda com essa literatura, para entender, inclusive, o lugar dos espíritos malignos na economia da construção do Messias, do Novo Testamento. É importante essa literatura, e eu faço isso nesse texto aqui. Inclusive, algumas leituras misóginas que se estabeleceram no Ocidente. Quer dizer, a mulher como uma figura perigosa. Isso tem uma relação profunda com essa literatura. Então, exatamente. Esse livro trabalha isso, né? Esse é Recriar também? Não, esse é uma galera, né? Juntou uma galera. Porque essa é a terceira edição. Esse livro vendeu muito. Teve a primeira, segunda, e a terceira saiu com a editora Sebi, que é uma editora de Bíblia católica, a Recriar e a Fonte, e a Faculdade Unida também. Show. E esse aí encontra onde, velho? Esse aqui você encontra anjos. na editora Recriar, na Amazon, na editora Recriar e comigo. Quem for daqui do Espírito Santo quiser comprar, só você fazer um Google, botar no Google, colocar editora Recriar, que você encontra. Coloca aqui, né? Cara, o do CPAD também é legal comprar, porque quando tudo der errado, você vende ele, que vai ter poucos, mano. Aí você já vende, já não... Esse eu tenho. Quem quiser, vai lá no meu Instagram, manda pelo direct. Beleza. Hermenêutica Pentecostal, né? E eu queria mostrar um outro aqui, que eu acho que é bacana. Esse aqui não fui eu que escrevi, mas eu escrevi um capítulo, que é sobre o Chico Buarque. Aí é show de bola, hein, velho? Esse aqui é o seguinte.
O Ronaldo Cavalcante, que é um cara que você provavelmente conheça. Pô, conheço demais. Você sabe que foi o Ronaldo que me indicou a Unida. Eu fiz teologia na Unida, sabia, velho? Sabia não? A distância, porque moro longe. Mas foi o Ronaldão que me indicou, era pastor presbiteriano de Anápolis. Ele que é É isso aí, viciado cara. no Chico, né? Ele é amigo pessoal do Chico. Então, o Chico completou 75 anos, cara. Ele falou, vamos produzir um livro em homenagem ao Chico. Vamos fazer uma leitura teológica do Chico. Ó, que legal, velho. E aí ele lançou Cultura, Religião e Sociedade em Chico Buarque de Holanda. Olha o prefácio, Leonardo Boff, cara. Da hora, hein, mano? E aí eu escrevi um Que artigo louco. sobre essa música nova do Chico, que é Caravanas. Aham. Poieses e profetismo e poieses em As Caravanas. E aqui tem uma galera muito bacana. Esse aqui me deu prazer também escrever. E vai ser um segundo volume só, e também a editora Recriar. Legal. Aí o Chico recebeu esse exemplar e divulgou. Muito legal essa obra. Eu acho que eu vi o Ronaldo com o Chico numa foto, alguma coisa assim, né? Rolou, né? E aí vai sair agora um segundo volume. Cara, quem vai prefaciar é o Mia Couto. Nossa, mano, lá moçambicano. E agora só com as mulheres do Chico. Sim, sim. E eu fiquei com o Sinhá, cara. Eu vou falar sobre o Sinhá, que é uma personagem do cancioneiro buarquiano impressionante, né? Só pra galera não ficar muito escandalizada, as mulheres do Chico não são as que ele pegou, nem as que ele casou, são as que ele escreveu acerca dela. O olhar... Eu até pensei em Beatriz, só que a Beatriz, que é o nome da minha filha, desse novo CD dele, ia dar ruim, né? Porque ela arruma namorado. E aí, ainda mais com a tua filha, né? Você tá doido, já dá uma dor de cabeça. Já Pô, quando eu vi o Chico assim, Beatriz, eu falei, pô, vou mostrar pra minha filha, só que não, agora não dá não, porque posso confundir a cabecinha dela. Deu ruim. Ô, velho, então, que legal, cara. Esses são alguns dos textos aí. E eu tô redescobrindo umas coisas legais, porque o negócio da Bíblia leva você pro texto, né? Sim. E aí eu conheci um poeta chamado Carlos Nejar. Carlos Nejar. Carlos Nejar. Esse cara é da Academia Brasileira de Letras. Uhum. Já concorreu 2 anos consecutivos ao Prêmio Nobel de Literatura. 2 anos. E eu fiquei uns 2, 3 anos estudando esse cara, junto com o Rodo, o Marcos Almeida e o Peruca. Sim, sim. No que nós chamávamos de pastoral poética. Legal, mano. Só que o mais impressionante, Dito, que esse cara é pentecostal. É mesmo, velho? O Carlos da Igreja Nejar. Maranata. E mano. Eu escrevi um artigo sobre ele, saiu numa revista de teologia e literatura. Se vocês quiserem depois, o título é Nuvens são pássaros. Certo, Nuvens são pássaros. Uma análise, aí eu já não lembro mais, que eu avalio, eu analiso a obra dele, que está aqui nos Viventes. Arca da Aliança, o nome do... Esse livro, Os Viventes, que dentro dele tem a Arca da Aliança, é uma releitura, cara, do texto bíblico. É uma releitura alegórica, poética, que foi premiada no mundo inteiro, traduzida para um monte de língua, e ele está fazendo leitura pentecostal e poética dos textos. A gente conversa semanalmente, né? A gente faz lives juntos aqui e tal. E ele é muito místico, muito, muito carismático, muito pentecostal. Sim. Um cara da Academia Brasileira de Letras. E veja, a Clarice Lispector, numa hora, disse para ele assim, Nejar, tem alguma coisa transcendente em você. Aí o Nejar falou assim, tem em você também, você só não sabe. Cara, é desse nível. Que legal, mano. Ele mandou uma dedicatória que o Saramago fez para ele. Cara. O Saramago. Putz, mano. Antes do Saramago escrever o Ensaio sobre a Cegueira, ele leu textos do Calabouço do Nejar. Então, é possível que o desenvolvimento, pelo menos, das imagens do Ensaio sobre a Cegueira tem ali, cara, teologia pentecostal, sem que ele se dê conta disso. Então, eu acho que essas coisas todas hoje têm me ganhado espaço das minhas preocupações de pesquisa, de produção e tal. Acho que é isso. Que coisa boa, mano, coisa bonita. Velho, e aqui no Brasil, a treta pentecostalismo e neopentecostalismo, hoje a gente tem até um
messia pentecostalismo, sei lá como que a gente poderia chamar, né? Cara, como você enxerga isso? Você acha que os pentecostais clássicos sofrem na mão desse neopentecostalismo ou não? Já tá. Só mandar um abraço pro José, o José, cara, lá do Recife, especialista Ó, em, especialista em história da igreja, escreve nos jornais lá do Recife, vamos dar um passeio doutor, aqui, ó. Vamos ver quem tá aí então pra gente. Ó, gente boa Priscila do demais. Rodo, o Carlos Amigos, Mateus é nós lá temos de um amigo Anápolis. comum que você provavelmente conheça, que é o Quem? Silvério Pessoa, que é um cara da música popular Ah, brasileira, fez um disco agora sobre, sobre... Oh, meu Deus do céu. Depois eu lembro. Me ajuda aí, isso. Me ajuda aí, José. Ó, vamos dar um salve aí, ó, Kenner. A Priscila do Rodo tá aí, o Carlos Mateus é de Anápolis, o Rodo, o Leandro Souza, Leandro Lobo, na verdade, né? O Harley Alexandre, Karina e Thiago Coraçãozinho, José Roberto, Coffee Run Bike, a Natália Garcia, o Fagner Carvalho, Magali Lourdes, o Landerson Freitas, a Ângela Carvalho, Michel Albuquerque, Patrícia Stoller, Kelson Ramos, Tiago Rodrigues, Zeneida Pinho, Regina Célia e Marcílio. Gente boa, queridos, que legal que vocês estão aqui. Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro. Aê, José mano, não fui eu Roberto. que lembrei, não, foi ele mesmo. José Roberto, valeu. Tá vendo? Ele é o cara, o José Roberto é o cara. E a gente boníssima do Recife, cara. E na época ele estava fazendo mestrado lá na UMES, eu estava também. Uhum. Uma pessoa muito amiga, muito legal. Bom, seguinte, o que acontece no Brasil? Primeiro, eu acho que o olhar sobre o pentecostalismo é um olhar profundamente preconceituoso. Sim. Tá? Você não pode confundir o pentecostalismo midiático com o pentecostalismo das bases. Isso é a primeira coisa. Não há como discutir. O pentecostalismo foi o fenômeno religioso que mais acolheu negros, pobres. Exatamente. Não é? No Brasil. Foi o que o Gideão costuma dizer. Os pentecostais acolheram negros, acolheram pobres, empoderaram as mulheres, só que não fizeram discussões sobre racismo, sobre estruturas de poder, pobreza e questão de, discussões de gênero. Quer dizer, mas não seria mesmo isso agora quem está fazendo é uma nova geração de pentecostais que está estudando. Tem muito pentecostal estudando e pensando exatamente as implicações da experiência pentecostal para essas discussões. E se a gente volta para a história do pentecostalismo, o que é o movimento pentecostal? O movimento pentecostal é um movimento que, a partir da experiência, empodera negros, mulheres, pobres, hispanos, numa região, num país como os Estados Unidos, que era profundamente racista, classista e misógino. Sim. Então, o líder do movimento pentecostal na Rua Azul é um negro, né, um afro-americano com problemas visuais, pobre, e que lidera com mulheres um conjunto de experiências que abalam o mundo inteiro. Então, quer dizer, há uma questão aqui mesmo de uma ortopraxia profundamente transformadora. Quem trabalha com epistemologia pentecostal, porque o pentecostalismo ele rompe especialmente com o racionalismo moderno. Sim. Eu gosto muito de usar, sempre que você me ouve, alguém me ouve, vai me ouvir falando isso. O Harvey Cox, que escreveu um texto, Faring from Heaven, que é um texto sobre pentecostalismo. O cara que escreveu lá Cidade Secular escreveu um livro sobre pentecostalismo. E ele vai dizer que o movimento pentecostal é o preenchimento de um déficit estático deixado pela tradição evangélica protestante tradicional racista. Quer dizer, não nos esqueçamos, se nós temos Martin Luther King, mas nós temos a Ku Klux Klan também. Exatamente. Né? Você tem as igrejas brancas dos Estados Unidos, etc. Claro que o pentecostalismo não ficou isento disso. Posteriormente, você tem lá as igrejas pentecostais racistas e brancas, mas quando você olha a tradição pentecostal, ela é profundamente progressista nas questões raciais, nas questões de gênero. E quando ela chega no Brasil, ela vai alcançar essas bases também. Então, a gente precisa entender que o pentecostalismo não é fundamentalista em si. Não entende? Ele é um movimento profundamente transformador. E a sua história mostra isso. Agora, esse pentecostalismo brasileiro, ele foi cooptado.
grande parte dele, por um projeto de poder e um Uhum. projeto político que exatamente usou uma série de vácuos deixados e crises também produzidas Uhum. desde 2013, que não somente os pentecostais, mas os evangélicos brasileiros, os Sim. católicos brasileiros, né? Uhum. Lembrando que a nossa estrutura é uma estrutura coronelista. O Brasil é, em suas estruturas mais profundas, coronelista, racista, Sim. homofóbico. Uhum. Então, não daria para esperar algo diferente das expressões religiosas do país. É. Então, no Brasil, esse pentecostalismo, esse neopentecostalismo, sim, ele é um fenômeno complexo, plural, que tem uma presença pública, por vezes, contrária a políticas públicas, uma presença contrária à discussão sobre direitos humanos, mas, na Uhum. prática, ele é profundamente libertador e alcança espaços que ninguém alcança, Sim. e especialmente esses grupos. Então, falar do pentecostalismo brasileiro tem que se falar com muito cuidado para não incidir em injustiças, né? Uhum. Até mesmo os neopentecostais, cara. Por quê? O neopentecostalismo responde a uma questão profunda da religiosidade brasileira. Quer dizer, ele responde a algumas questões. Claro que ele responde com uma série de estratégias de manipulação, Uhum. uma série de usos da fé. Mas, ao mesmo tempo, esses fenômenos neopentecostais, nas bases, dão sentido e acolhem questões que nem mesmo o Estado acolhe. Sim. Então, não dá para você tornar o neopentecostalismo e o pentecostalismo, são dois movimentos diferentes, uma coisa só. Tem que fazer Uhum. as críticas devidas, e eu acho que essa crítica precisa ser feita de dentro, mas ao mesmo tempo é necessário perceber o lugar importante que esses movimentos têm, os lugares que esses movimentos chegam, as pessoas que esses movimentos acolhem, as vozes que eles dão, para também não agir de maneira injusta. Né? Eu acho que Sim. seria isso é importante. Sim, cara. E também entender que, de certo modo, a gente é preconceituoso no olhar, né? Já pentecostal, neopentecostal. E o que ferra demais também é que a gente sempre confunde o ator midiático com a tiazinha, a Dona Maria, É que isso tá aí. ali de coração e joga os dois no mesmo Isso, balaio, né, cara? isso, é isso aí. Ó, tem pesquisas, eu até falei com o Felipe dos Anjos já dessa pesquisa, que ele parece que ele estava fazendo doutorado, eu tive Uhum. acesso a alguns textos dele, e outros também, que vão mostrar o seguinte, é, é, algumas comunidades do Rio de Janeiro, a resistência ao Estado genocida, né, o Estado assassino e tal, que mata os filhos, etc., dessas mães, são as mulheres pentecostais. Uhum. E elas enfrentam a partir da fé pentecostal. Sim. Então, quer dizer, não dá para tratar a religião só como alienação, como o pessoal gosta de fazer. Não dá para Uhum. tratar a religião só como uma espécie de manipulação, porque não é só isso. Sim, É sim. isso também, cara. Lógico que é. Claro. Mas não dá para ter uma leitura do pentecostalismo brasileiro como uma supraestrutura de interesses econômicos. Essa leitura é muito reducionista. Sim. Quer dizer, é muito racionalista. E, Pentecostalismo e neopentecostalismo é um sistema de significação do mundo muito complexo. ô Kenner, eu noto também que a leitura muitas vezes é feita por uma igreja histórica que ela é geralmente branca, elitizada, bem centralizada, de teólogos que pensam a partir da Europa. Então, há também uma questão de classes na leitura do pentecostalismo, Totalmente. são igrejinhas nas periferias, de gente preta, dos negros, que tem o acolhimento das mulheres que vêm do candomblé, né? E aí você já vê que, de certo modo, há um preconceito instalado aí também, né, mano? Exatamente. Veja, é igual quando a gente vai discutir as relações com a violência contra as pessoas de religião de matriz africana. Uhum. Claro, me permita que talvez fazer ir para além de um chute, assim.
Uhum. Uma coisa, isso não é chute, uma coisa é certa. Há uma espécie de racismo religioso, claro. Sim. Uhum. Nós não temos problemas com as tradições gregas, com os mitos gregos, mas temos problemas com os mitos africanos. Nós não temos problemas Exato. com as princesias nórdicas, mas temos É, problemas com as princesas africanas. Então, quer dizer, sim. então, tem aqui uma coisa do racismo religioso. E me parece, e aqui um chute, que essa relação negativa com o pentecostalismo, para além desse apoio atual a um grupo, a esse projeto político, tem também um tipo de racismo e elitismo religioso, com certeza. Sim, E sim. lembrando, tá? Lembrando, você que gosta de criticar o atual governo culpando os pentecostais, os principais cargos ocupados nesse governo estão sendo ocupados por presbiterianos e batistas. Exatamente. O juiz, Eu o, ia ju, o falar isso juiz aí. terrivelmente evangélico não é pentecostal, não, tá? Cara, e também há uma coisa que a gente precisa entender, que há um apoio quase que cego de igrejas históricas ao governo que está posto aí, e que eles coincidem com o apoio de alguns pentecostais midiáticos. Como os midiáticos, como dá para citar o Malafaia e tantos outros, Ah, eles pois chamam é. atenção para si, então a gente acha que o apoio é massivo, né, da questão dos pentecostais. Mas, cara, eu que venho da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu sei que o apoio da Igreja Histórica ao governo que aí está, cara, ele é gigantesco, ao ponto de afirmar de púlpito que ele é um homem escolhido por Deus, né? Não sei como que vai ficar agora o moralismo religioso depois do tanto de palavrão que ele falou ontem, mas antes de ontem ele era o homem segundo o coração de Deus, profeta, profeta. Nada disso importa, porque tem uma série de coisas É, aqui. Primeiro, esses mesmos apoiaram os outros governos. A gente não nos enganemos. Ó, a Dilma uhum, Rousseff comemorou o aniversário dela, o aniversário do presidente da Assembleia de Deus do Brasil, na igreja dele. Ela teve palavra lá. O Serra, uhum, o Alckmin, eles foram no grande congresso pentecostal lá em Camboriú. Falou para 200 mil pessoas. O Lula, ele viajou o Brasil com Magno Malta. uhum, Então, assim, a coisa não é tão simples assim, sabe? A questão aqui não está no moralismo só do Bolsonaro. Tem aqui um projeto mesmo, uma relação de poder, e que essa relação de poder ela é alimentada por um discurso que só demonstrou o que é não o evangélico pentecostal brasileiro, mas o brasileiro, cara. uhum. Nós somos uma nação que tem dificuldades para lidar com, por exemplo, discussões relacionadas a gênero. Nós somos Exatamente. homofóbicos. Eu não estou Uhum. falando aqui, eu não estou fazendo uma discussão teológica sobre isso, né? Ah, então o pastor está dizendo aí que não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre, por exemplo, a dificuldade de compreender os direitos e lugar dos homens e das mulheres Exatamente. homoafetivos desse país. Nós somos racistas nós somos um Brasil classista, no sentido de tratar as comunidades mais pobres e com rejeição. Uhum. Nós somos um Brasil misógino, patriarcal, Uhum. criasta. Isso é o funcionamento do nosso país. Então, quer dizer, só muito Espírito Santo de Deus para ajudar para a igreja não desenvolver a mesma orientação. Só muita Sim. profecia para a gente não desenvolver. Então, o que acontece? O projeto político e esse discurso violento que surgiu, não foi agora, isso não é Uhum. recente, ele revelou um desejo de poder, os pastores perceberam o que poderiam conquistar com isso. A igreja nunca tinha vivido tanto espaço como viveu, e mais do que Uhum. isso. Tem uma coisa aqui, né? Tem uma coisa de uma espécie de apostasia, cara. E aí uma leitura mais teológica. Por quê? A partir do momento que certos... Olha só, não é fazer defesa de qualquer projeto político. Eu acho que isso não é o lugar da igreja mesmo. O Uhum. lugar da igreja não é apoiar o PT, ou apoiar o projeto do PSOL, ou apoiar o PSDB, qualquer coisa que seja. Mas a igreja, ela acabou assimilando como seu
como representação do seu discurso, uma linguagem que é anti-evangelho. Entendeu? A crise aqui é como se tivessem deixado um evangelho por outro. Então, quando você ouve um discurso que ovaciona torturador, que rompe com todo o discurso de paz da tradição protestante, que tem dificuldade de lidar com o Estado Democrático de Direito, que relativiza a importância dos direitos humanos, que beira um fascismo, sabe? Um namoro com umas tendências fascistas. E diz que esse discurso te representa e representa a igreja. A questão não é nem apoiar, eu gostei dele, quero me livrar do PT. Mas diz assim, ó, ele me representa enquanto igreja, ele representa o discurso do evangelho. Aqui, não se engane. Há você chega na beira da apostasia. Sim. Então, quer dizer, essa relação de idolatria, sabe? Essa relação de defesa crítica, que é uma relação... Eu escrevi isso na Gazeta, alguns amigos não gostaram de eu usar essa expressão. É uma relação religiosa. Sim, exatamente, mano. Eu acho exatamente isso. Então, eu usei um termo mais para chocar, né? A bolso-religiosidade. Aí isso saiu na BBC, e aí algumas pessoas começaram a falar assim, ó, Kenner, você está inventando. O movimento Bolsonaro não é religioso, não é uma religião. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a relação desses defensores acríticos é uma relação meio que religiosa. Entende? Tem um dualismo cósmico, tem um messianismo triunfalista sebastianista, tem uma espécie de mito fundante do herói que é esfaqueado. E não estou dizendo que o Bolsonaro ser esfaqueado foi invenção. Eu não acho que tenha sido invenção, aconteceu mesmo. Mas foi por um louco, psiquiatricamente, como a justiça tem mostrado, descontrolado. Na época que ele tomou a facada, eu escrevi um texto de repúdio a isso. Só que esta narrativa virou um mito da origem do Salvador. Sim. Então, há uma relação mesmo religiosa com esse movimento bolsonarista, que não é só dos pentecostais. Entende? Exatamente, claro. Que não é só Cara, e a galera que trabalhou no governo, que agora estão saindo porque a coisa está ficando complicada demais, é uma galera das igrejas históricas, uma galera do pensamento mais neocalvinista, um pensamento da elite europeia, né? E que foge completamente das quebradas, né, mano? Da onde o pentecostalismo vem, né, Kenner? A gente não teria essa discussão. Essa teorização teológica desse governo não está sendo feita por pentecostais. Exatamente. Há aquela fala do pastor presbiteriano lá, o terrivelmente evangélico, que vai... Sim, sobre o profeta, né? Isso não foi uma fala gratuita. Não. Você está entendendo? Não é gratuito. Você colocar a pecha de profeta sobre alguém, você coloca nele um empoderamento de voz de Deus. Sim, entende? Claro, o profeta era, né? Tem essa representação daquele que fala em nome de, né? Nunca um pentecostal faria isso. Exatamente. Porque a experiência pentecostal da profecia não permitiria isso ser aplicado. Então, o problema da força desse atual governo não é o pentecostalismo. Não é o pentecostalismo. Não se engane. A teologia que rege esse governo não é uma teologia que vem do mundo pentecostal, mano. É uma teologia que vem de outro mundo. Que vem mais do meu mundo. Vem mais do meu que do teu, né, velho? Você é oriundo da Assembleia de Deus e eu da IPB, né? Então, eu sou pastor batista, né? Talvez o pessoal ache que eu seja assembleano, eu não sou, não. Eu sou assim meio pentecostal aqui, mas por conta da minha história aí. Mas eu sou pastor batista. Legal, mano. Ô, velho, deixa eu te falar, tem 5 minutos pra gente acabar e 5 perguntas. O que a gente faz? Você acha que dá pra responder rapidão? Ou se quiser, a gente desliga e volta. A gente derruba e volta. Pode ser, então? Sem problema. Que aí você... Nossa, mas só que aí é o seguinte, cara, as perguntas somem. Deixa eu anotá-las aqui. E o Bolsonaro, impeachment? Como está a sua...
Nossa, tem pergunta pra caramba, mano. Como que a igreja se aliou a esse governo? Explica por que o seu livro foi tirado das prateleiras. Qual a diferença dos pentecostais para os neopentecostais? Eu acho que a gente bateu nesses temas, né, velho? Engraçado o pessoal perguntando dentro do Bolsonaro. Os meus filhos, eles, assim, eles não falam palavrão, né? Eles não falam. O meu filho, Roger, quando ele vai falar, ele fala assim, pai, ele falou P-O-R-R-O. E eu, mais crente que eu. Então, assim, quando ontem saiu aquele vídeo e a Marilé, eu estava numa live aqui e eles estavam assistindo, o Roger veio desesperado. Pai, o presidente da República, ele falou P-O-R-R-O e falou um monte de outras coisas. Pai, que é isso? Eu falei, pra você ver, meu filho. Pra você ver. Tadinho, mano. Quer dizer, ele deve estar pensando, meu, que mundo louco é esse? Né? Não, e ele tá assim. Eu fico pensando, né? O homem da família brasileira. Eu preciso tampar os ouvidos do meu filho, que é uma criança, para não ser intoxicada por esse defensor da família, né? Cara, tipo assim, as coisas estão tão... Eu só consigo entender a incapacidade de avaliar a obviedade a partir da lógica do surto e da apostasia. Não tem, cara. Não tem é difícil demais você entender. Se não for por esse horizonte. Eu também acho, Kenny, porque, cara, assim, com toda sinceridade, se você faz um olhar crítico a qualquer presidente que seja, ou ao seu time do coração, mano, eu sou palmeirense, tem hora que eu falo, mano, que derrota, esse time é ruim demais, como que colocou fulano? Se eu consigo fazer uma leitura crítica do meu pai, da minha mãe, de mim, cara, por que é que eu não consigo fazer uma leitura do meu governo, do meu presidente? É porque eu tenho por ele um olhar que altera em mim o sentido de observação, de compreensão, né, cara? Que é uma parada de idolatria, uma parada de apostasia. Isso pega aquele quem você... É uma questão religiosa. Cara. Isso, porque pega o cara que você tem um certo tipo de idolatria, mano, e não deixa de ser, né? Porque o teu santo não é o cara que erra, é o cara que você passa o pano mesmo, né, mano? É muito tem uma coisa, e como há uma legitimação discursiva que é triunfalista e perpassada por mentiras. Sim. Não te importa a verdade. Te importa aquilo que afaga o teu olhar intocado por ele. Então, o que acontece? É muito difícil, porque não é simplesmente um convencimento racional. É uma relação de patos, é uma relação profunda. Cara, é uma relação de fé. Você está entendendo? Exatamente. É aquilo que tira, quase que, bem no que Tillich fala, né? Uma preocupação, um sentimento que te leva a uma preocupação última. Entendeu? Loucura demais, velho. Entendi. Doideira. Kenner, então eu vou derrubar e a gente volta. E a galera que fez pergunta, gente, eu vou dar um negócio aqui, um prank. Depois eu consigo perguntar pro Kenner, beleza? A gente volta aí, Kenner. Valeu, viu, velho? Gente querida, vocês que estão com a gente, volta também. Não saia daqui e vá no bar, porque não pode. Tá de quarentena aqui em casa aqui.